No programa de hoje vamos tratar de Sócrates, um dos mais importantes filósofos de todos os tempos, mestre de Platão. Apesar de toda a sua influência, estranhamente, nada do que ele escreveu nos chegou até hoje. Sócrates morreu no ano de 399 a.C., condenado pela Assembleia de Atenas por supostamente corromper os jovens, negar os deuses tradicionais da polis e instituir novos deuses. Sabemos que boa parte dessas acusações são falsas, mas o fato é que ele foi obrigado a tomar cicuta, a forma da execução usual para os cidadãos atenienses, para os quais era impensável que alguém devesse sofrer para morrer. Nós conhecemos pouco da sua vida antes de seu contato com Platão, por volta de seus 60 anos. Mas Platão diz que, ao morrer, Sócrates tinha 70 anos. Então, provavelmente, nasceu no ano de 469 a.C., o que faz dele um dos guerreiros na guerra contra os persas. Sabemos que ele era casado com Xantipa, tinha 3 filhos e, possivelmente, foi discípulo do físico Arquelau. Muitos duvidam da existência de Sócrates, mas ele é um fato aceito e consolidado na história, porque muitas fontes diversas se referem a ele. Em primeiro lugar, livros. Livros escritos por seus amigos, como Platão e Xenofonte. É interessante porque Platão é um filósofo e Xenofonte é um historiador, o que dá diversidade de enfoques à vida de Sócrates. Em segundo lugar, os seus inimigos também escreveram sobre ele. Por exemplo, o comediógrafo Aristófanes, que ridiculariza o jovem Sócrates na sua peça As Nuvens. Em terceiro lugar, outras pessoas que não conheceram diretamente Sócrates, mas que viveram em Atenas logo após a sua morte, tratam ele como um ser real, como Aristóteles e algum tempo depois Diógenes Laércios. Além disso, existem fontes iconográficas na escultura. E as esculturas que nós temos de Sócrates são impressionantemente coerentes entre si. Retratam a mesma pessoa, o Sócrates velho. No seu livro sobre a escola de Atenas, Giovanni Reale trata também de Sócrates. Sócrates é, na verdade, um dos personagens centrais da análise realizada por Giovanni Reale, nesse livro primoroso em que ele estuda não só o afresco, mas inclusive os esboços realizados por Rafaelo para desenhar a escola de Atenas. Aqui está Sócrates, com um grupo dos seus discípulos. E aqui a mesma cena, só que agora realizada no próprio afresco. Sócrates com as mãos enumerando argumentos. E nós vamos ver que isso é muito importante. Bustos de Sócrates, diferentes bustos de Sócrates, muito coerentes entre si, e a representação de Rafaelo é, de certa forma, muito fiel aos bustos de Sócrates. Esse talvez seja Alcebíades, talvez seja Alexandre o Grande, talvez seja Péricles. Esse possivelmente é Xenofonte. Sócrates desenvolve a sua filosofia na Atenas do século V a.C. É o mesmo contexto em que os sofistas desenvolveram a sua filosofia. E Sócrates tem pelo menos um ponto em comum com os sofistas. É que todos eles estavam preocupados com as chamadas questões antropológicas. Os físicos que vieram antes estavam preocupados com as questões cosmológicas. Eles queriam saber o que era a physis, a natureza, do que ela era feita, qual era a arqué, o elemento que a constituía, enquanto que os sofistas e Sócrates estão preocupados com o homem. Quais são os seus valores, quais são suas emoções, como ele é motivado a fazer algo.
Só que, diferentemente dos sofistas, Sócrates desenvolve uma crítica ao relativismo desses. Os sofistas eram profundamente relativistas porque acreditavam que o saber estava a dispor, era um meio para se alcançar um fim político. Sócrates, ao contrário, pensava que o saber tinha um valor em si mesmo. É muito exemplar disso um texto de Sócrates que está na Apologia, registrada por Platão. Eu vou ler uma passagem desse texto. Um de vós poderia intervir. Afinal, Sócrates, qual é a tua ocupação? De onde procedem as calúnias a teu respeito? Naturalmente, se não tivesses uma ocupação muito fora do comum, não haveria esse falatório a menos que praticasses alguma extravagância. Dize-nos, pois, qual é ela, para que não façamos nós um juízo precipitado. Teria razão quem assim falasse. Tentarei explicar-vos a procedência dessa reputação caluniosa. Ouvi, pois. Alguns de vós achareis, talvez, que estou gracejando, mas não tenhais dúvidas. Eu vos contarei toda a verdade. Pois eu, atenienses, devo essa reputação exclusivamente a uma ciência. Qual vem a ser a ciência? Aqui é talvez a ciência humana. É provável que eu a possua realmente. Os mestres mencionados há pouco possuem, quiçá, uma sobre-humana. Ou não sei que diga, porque essa eu não aprendi. E quem disser o contrário me estará caluniando. Por favor, atenienses, não vos amotineis, mesmo que eu vos pareça dizer uma enormidade. A alegação que vou apresentar nem é minha. Citarei o autor, que considerais idôneo. Para testemunhar minha ciência, se é uma ciência, e qual é, vos trarei o Deus de Delfos. Conheceste Querofonte, de certo. Era meu amigo de infância e também amigo do Partido do Povo e seu companheiro naquele exílio de que voltou conosco. Sabeis o temperamento de Querofonte, quão tenaz nos seus empreendimentos. Ora, certa vez indo a Delfos, arriscou essa consulta ao oráculo. Repito, senhores, não vos amotineis. Ele perguntou se havia alguém mais sábio que eu. Respondeu a Pitya que não havia ninguém mais sábio. Para testemunhar isso, tendes aí o irmão dele, porque ele já morreu. Examinai por que vos conto eu esse fato. É para explicar a procedência da calúnia. Quando soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: que quererá dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio, nem pouco. Que quererá ele, então, significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente não está mentindo, porque isso lhe é impossível. Por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o seu sentido. Por fim, muito contra meu gosto, decidi-me por uma investigação que passo a expor. Fui ter com um dos que se passam por sábios, porquanto, se havia lugar, era ali que, para rebater o oráculo, mostraria ao Deus: eis aqui um mais sábio que eu, quando tu disseste que eu o era. Submeti a exame essa pessoa. É escusado dizer o seu nome. Era um dos políticos. Eis, atenienses, a impressão que me ficou do exame da conversa que tive com ele. Achei que ele passava por sábio, aos olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não o era. Meti-me então a explicar-lhe que supunha ser sábio, mas não o era.
A consequência foi tornar-me odiado dele e de muitos dos circunstantes. Ao retirar-me, ia concluindo de mim para comigo: mais sábio do que esse homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um nadinha mais sábio do que ele, exatamente em não supor que saiba o que não sei. Daí fui ter com outro, um dos que passam por ainda mais sábios, e tive a mesmíssima impressão. Também ali me tornei odiado dele e de muitos outros. O que Sócrates está dizendo é que, diferentemente de todos os sofistas, Sócrates tinha um novo tipo de conhecimento que não estava disponível a eles. Um conhecimento sobre si próprio. Conhece-te a ti mesmo. Este é o lema de Delfos. E Sócrates faz dele o lema de sua própria vida, tornando-o só sei que nada sei. Na verdade, o só sei que nada sei socrático representa um novo tipo de conhecimento sobre si próprio. Sócrates transformou a filosofia em autoconhecimento. A diferença de Sócrates e dos sofistas é que, enquanto os sofistas pensavam que sabiam, por exemplo, o que era a justiça, estavam enganados. Sócrates pensava que não sabia o que era a justiça, e nisso ele estava certo. Então os sofistas, na verdade, estavam enganados duas vezes. Uma vez sobre o que era a justiça e outra vez sobre si mesmos, pois pensavam saber o que não sabiam. Sócrates não estava enganado sobre si mesmo, e, portanto, havia algo que ele conhecia. O método de Sócrates é chamado de maiêutica. Maiêutica é literalmente a arte do parto. Na Apologia e em um diálogo chamado Teéteto, de Platão, Sócrates diz que assume este nome para o seu método porque a sua mãe também era uma maieuta, uma parteira. Só que ele, Sócrates, é um parteiro de ideias, como diz Platão, e não de pessoas. Veja o que Sócrates diz no diálogo Teéteto ao seu discípulo sobre isso. Ele começa dizendo que Teéteto sofria dores de parto, e ele continua dizendo: não estás vazio, Teéteto. Algo em tua alma deseja vir à luz. Teéteto responde: isso não sei, Sócrates. Só disse o que sinto. E Sócrates: e nunca ouviste falar, meu gracejador, que sou filho de uma parteira famosa e imponente, Fanerete? Sim, já ouvi. Então, já te contaram também que eu exerço essa mesma arte? Isso nunca. Pois fica sabendo que é verdade. Porém não te traias. Ninguém sabe que eu conheço semelhante arte. E por não o saberem, em suas referências à minha pessoa, não aludem a este ponto. Dizem apenas que sou o homem mais esquisito do mundo e que lanço confusão no espírito dos outros. A esse respeito, já ouviste dizerem muitas coisas? Ouvi. Queres que te aponte a razão disso? Por que não? Responde Teéteto. Basta refletires no que se passa com as parteiras para apanhares facilmente o que desejo assinalar. Como muito bem sabes, não servem para exercer o ofício de parteira as mulheres que ainda concebem e dão à luz, mas apenas que se tornaram incapazes de procriar. Perfeitamente. Dizem que a causadora disso é Ártemis. Por nunca haver dado à luz, recebeu a missão de presidir aos partos. Às estéreis de todo, ela não concede a faculdade de partejar, por ser fraca em demasia a natureza humana para adquirir uma arte de que não tem experiência. As que já passaram da idade, foi que ela concedeu esse dom, para honrar nelas a sua imagem.
Quando Sócrates se refere às parteiras, há coisas importantes sendo ditas aqui. Primeiro, ele não é quem gesta, quem produz as ideias. Ele é só um parteiro que as ajuda a nascer. Segundo, em Atenas somente mulheres que já tinham tido filhos e que eram estéreis podiam ser parteiras, mulheres na menopausa. Isso quer dizer que Sócrates já passou pelo processo de ter as ideias e que ele mesmo é completamente estéril no processo. Todo conhecimento é produzido pelo discípulo. Há mais 3 elementos que definem o método de Sócrates. O primeiro é a ironia. Ironia é um conceito socrático que significa essencialmente dissimulação. O motivo disso é que Sócrates considerava que somente pessoas que estavam em condição de igualdade podiam de fato dialogar. O problema é que muitas vezes as pessoas subiam para o ringue da discussão portando armas. Eu não estou usando a palavra ringue aqui aleatoriamente. É que a palavra que Platão, por exemplo, usa para se referir a isso é agon, que quer dizer luta. O diálogo é uma luta, na qual se procura descobrir a verdade. Mas se um dos opositores já porta armas, eles estão numa condição de desigualdade. É preciso reduzir as partes a uma condição de igualdade. E isso é feito pela ironia. A ironia é o mecanismo pelo qual Sócrates tira as armas do oponente. Aí se inicia o diálogo. Por meio de perguntas, o que Sócrates faz é direcionar o seu oponente, o seu discípulo, melhor dizendo, para que ele descubra a verdade por si mesmo. Só que muitas vezes isso conduz a uma aporia. Aporia é literalmente falta de saída. Sócrates não estava preocupado exatamente em descobrir a verdade, mas em descobrir a verdade sobre o homem. E no meio dessa jornada, muitas vezes ele era conduzido a absurdos e ele tinha que voltar atrás e refazê-los. Isso acontece, por exemplo, no Fedro. Nesse diálogo, Sócrates concorda inicialmente com o argumento do sofista, mas depois o seu daimon tem que dizer-lhe que o argumento está errado e ele precisa de um novo argumento, porque ele havia sido conduzido a aporias, a absurdos. Há uma última questão interessante sobre o diálogo socrático. Aristóteles, na Metafísica, diz que Sócrates inventou o problema da definição. Perceba, os diálogos socráticos são sempre uma tentativa de definir algo. O que é a justiça na República? O que é o belo no Fedro? O que é o amor no Fedro e no banquete? É sempre em busca de uma definição que Sócrates está. E ele coloca, portanto, nessa questão, na questão da definição, o cerne da filosofia. Falta a gente falar um pouco sobre a ética de Sócrates. E essa é certamente uma das grandes contribuições dele. A ideia de autoconhecimento não é importante apenas para o método de Platão. Ela é decisiva para a sua ideia acerca da alma humana e da sua ideia do que é a ética. Sócrates afirma que o homem é a sua alma. Não apenas ele tem uma alma, mas a alma é a própria essência do ser humano. E por isso mantê-la saudável é o que produz a felicidade no campo do ser humano. Para mantê-la saudável é preciso mantê-la em ordem. Quando o corpo humano está desordenado, ele produz um tipo de infelicidade que é a doença. A mesma coisa acontece com a alma. Sempre que a alma está em desordem, nós somos infelizes. E assim como a medicina produz a saúde do corpo, a ordem do corpo, da mesma forma, a filosofia produz a saúde da alma. A ideia de Sócrates é encontrar um método pelo qual
nós possamos bem governar a alma. A alma precisa governar o corpo e a si mesma. Isso se faz através do conhecimento. Sócrates acredita que o conhecimento gera o bem e a ignorância gera o mal, e que por causa disso é melhor sofrer a injustiça do que praticá-la. A ideia é mais ou menos a seguinte: de todos os seres que existem no universo, apenas o homem pode ser justo. Aqueles de nós que deixam de ser justos fazem um mal a si próprios exatamente porque deixam de ser plenamente humanos. Ora, pensa Sócrates, ninguém faz o mal a si mesmo conscientemente. E portanto, se nós agimos injustamente com alguém, praticamos uma injustiça contra nós mesmos, prejudicamos a nós mesmos, só pode ser por ignorância disso. Portanto, é o bem causado pelo conhecimento e o mal causado pela ignorância. Ao fazer isso, Sócrates vinculou pela primeira vez ética e conhecimento. É por isso que o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz diz nos seus escritos de filosofia o seguinte: é justamente em razão do novo conceito de homem como sujeito moral, centro de seu ensinamento, que o título de fundador da ciência moral, consagrado pela tradição, pode ser atribuído a Sócrates. Com efeito, a noção socrática de alma, como demonstrou brilhantemente Werner Jäger, inaugura uma nova história na ideia ocidental do homem. Ora, é como fonte de um novo sistema de aretae, de virtudes, de uma nova e superior forma de vida, que a psique, a alma, se manifesta como verdadeira essência do homem. Estava assim descoberto o sujeito moral, ou o homem interior, que Platão irá denominar de parte divina ou mais divina de cada um.